Pessoal, e o Botafogo acaba de acertar a contratação do novo treinador. O Botafogo está disposto a pagar multa milionária e acerta aí com o novo treinador para 2025. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia falou sobre o Matos e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. O Vascão tá chegando no Botafogo. Eu quero que você fale sobre isso, Vene Casagrande, que eu já tô treinando. Ah, não era, não sei o quê, fiquei esperando tanto tempo pra ele, não sei, bababá. Eu já tô treinando, gritar Vasco. Imagina domingo. Puxar na locução. 2-0 Vasco. Domingo, 2-0 Eu grito Vasco. daqui Vasco e vocês da Gama! Vasco! Da Gama! É Matos. Que loucura. Olha, inclusive nosso irmãozão, Pedro Certeza, já viu o vídeo que ele publicou Não agora? vi ainda. Não veja. Não vi. Não veja. Você não vai gostar não, Pedro. Não veja. A Fernandinha me mostrou aqui. Não veja. Eles estão na não crista, veja, né? não veja. Ô, na crista tá outro aí. Olha aqui. O Botafogo começou a sua preparação para a estreia contra o Racing, pela Recopa Sul-Americana. Mas aí, daqui a pouco a gente vai mostrar a questão do Bastos, do Arthur, tudo mais. Mas antes eu quero falar deste... É ele? É ele? 44 anos. Jovem, né? Um jovem garoto para treinador de futebol. Ô, Vene, primeiro eu quero... É drone seu? Não, é foi drone do do GE, GE, né? GE. Quem era? O Serginho? Eu vi que o Rafael Zarco assinou a matéria. É o Confesso Zarco. que eu não sei Beleza, se outra então pessoa a gente assinou. dá o crédito aí, o drone do Que é, Zarco. inclusive um baita Do jornalista. GE. Depois eu quero com o Pedrosa, porque o Pedrosa é assim, se ele não conhece o cara, ele pesquisa, mas ele sempre sabe. Ele estuda, Quem sei. é esse cara? Esse é o Vasco Matos. Sim. Provavelmente aí pode ser o próximo treinador do Botafogo. Provavelmente o grande público, eu vou dizer, eu também, nunca tinha visto na minha vida. Vasco pra mim era o time do Pedrosa. Vene, traz o drone do Zarco aí, Vamos lá, do GE. o que eu tenho de informação bate com o que o GE publicou primeiramente. você conferiu É aí. isso. Perfeito. O John Texo escolheu esse treinador para tentar a contratação e o negócio está muito bem encaminhado para ele aceitar a proposta do Botafogo. Eu fiz o quê? Fui estudar também, porque eu confesso que eu não conhecia esse treinador, até mesmo para falar aqui no SBT. E jornalistas que acompanham o trabalho dele diariamente lá no Santa Clara falaram o seguinte: agressivo, competitivo, fome de vencer, tem jogado com 3 zagueiros também, ou seja, mostra aí que ele não é um treinador que tem apenas um esquema tático, pelo contrário, bateu de frente com Porto, Benfica, clubes grandes lá de Portugal, bem equilibrado, mas a característica principal é a agressividade no jogo dele, bem parecido com o Arthur Jorge, que estava aqui no Botafogo, e também treinador revelação desta época, que é, no caso, temporada para eles, né? Ah, Eles desta falam época é temporada. Exatamente. Nome forte dessa geração de treinadores mais novos. Muito exigente com os jogadores. Não é de ficar sossegado. É sempre muito ativo. Pedrosa, quem é esse treinador? Devo ficar animada? Ele é muito promissor. Ele não tem um grande lastro aí na carreira, mas ele foi com uma campanha belíssima com Santa Clara, conseguindo acesso para a Série A. Tá na 5ª colocação do Campeonato Português, se não me engano. É um cara também que consegue fazer boas defesas, diferentemente da época quando o Arthur Jorge veio. O Arthur Jorge, ele foi um cara que a gente brincou aqui, né? Que ele fazia 5 e tomava 2. Eu ele me lembro. fazia E foi 6, verdade. E foi verdade, era mais ou menos isso, né? Deu tudo E certo. eu amei, tá? Mas era tudo. Ele já é um cara que consegue montar boas defesas também, mais consistente. E a grande campanha dele, cara, porque o Santa Clara, eu não vou conseguir traçar um paralelo aqui, mas é mais ou menos, vou dar um exemplo qualquer aqui, é porque o Fortaleza já tá nessa toada há muito tempo. Mas é mais ou menos quando o Fortaleza consegue brigar com os grandes times em relação a investimento. Sim. Flamengo, Palmeiras e Botafogo têm investimentos muito maiores do que o Fortaleza. O Fortaleza bater de frente com isso lá é extremamente relevante. Então é o trabalho que o Vojvoda, que é um grande técnico aqui no futebol brasileiro. O que ele tá fazendo nessa temporada é mais ou menos isso. É conseguir com o Santa Clara, tá batendo de frente com o Porto, com o Benfica, com o Sport, com o Braga. Então assim, o trabalho dele realmente é muito interessante. Até assistir essa imagem aí, essa coletiva dele falando, e o jeito dele falar, não só por ser português, mas até a forma como ele fala de futebol, é muito parecido com a do Arthur Jorge. Arthur? É muito parecido, de verdade. Ai, gente, então eu tô animada. Sério, Agora eu tô focado, animada. é o cara que cobra efetividade, quer foco no trabalho o tempo inteiro. Por O exemplo, povo tava falando, esperou não sei quanto tempo pra trazer um nome que ninguém conhece, mas Desculpa, o Arthur também, quando Alguém a gente jogou conhecia o ele Arthur nesse Jorge? telão, a mas, gente não... por exemplo, o perfil dele se encaixa muito mais com o que foi feito na temporada passada no Botafogo que com o Tite.
E estamos falando de um Tite que é um grande treinador. Claro, Ninguém está aqui dizendo que o Tite não é um bom treinador. O meu questionamento no interesse do Botafogo em relação ao Tite é proposta de jogo totalmente diferente do que foi praticado e teve sucesso ano passado. Com esse treinador, pelo que os jornalistas portugueses estão falando, se encaixa muito o que o Arthur Jorge praticou aqui no Botafogo. E assim como o Arthur Jorge, o Braga é um pouco maior, maior do que o Santa Clara. Mas o Arthur Jorge, o melhor time que ele teve na carreira dele foi o Botafogo, em relação à qualidade técnica. Então, se ele já faz um trabalho lá bom, com jogadores que, digamos assim, não são de grife, ele pode vir pro Botafogo e com o ótimo time que o Botafogo tá formando, fazer um trabalho melhor ainda. Tô animada! Ai, a gente agora, vocês me deixaram mais jovem hoje. Melhor do que se eu fosse fazer um botox na testa. Eu juro. Ouvindo vocês agora, eu tô animadíssima. Estamos de volta então com o Botafogo. Olha só, os últimos campeões da Recopa. Pois é, o Flu é o atual campeão. O Del Valle venceu em 23, o Palmeiras foi campeão em 22, Defensa e Justiça foi o vencedor em 21 e o Flamengo em 20. O Botafogo agora pega o Racing e os dois técnicos falam aqui no Sport Center. Agora o nosso próximo jogo é essa final tão esperada também para todos nós, né? Então me sinto lisonjeado em fazer parte, né, desse jogo histórico. Né? E com certeza nós vamos com um time forte, nós vamos em busca desse título, porque para nós é a continuidade de tudo aquilo que eles fizeram e agora eu também fazendo parte, tudo aquilo que eles fizeram em 2024. Sabemos, son equipos brasileños hay que respetarlo siempre, ¿no? Estaba analizándolo, también que cambiaron de técnico, tuvieron interino, ahora cambiaron, por equipos brasileños siempre lo tenés que respetar. Donde estamos enfocados, donde estamos en la ilusión, donde todos los jugadores están metidos y el grupo está metido y también sueña com poder lográ-lo. Alguém vai ter que contar pro Quinteiros que se ligar no Sport Center hoje, ele falou, tinha um interino, mudaram o técnico, tinha um interino, mudaram de novo e agora, né, Cícero Mello, ao que tudo indica, mudará de novo o comando técnico do Botafogo. Tudo bem, Cícero? Tudo bem, Mari. Voltamos então para confirmar a notícia que já demos na primeira hora, que o Botafogo já tem novo técnico. Extraoficialmente, porque só se torna oficial a partir do momento do anúncio do Botafogo, do John Textor e da assinatura de contrato. Mas o Vasco Matos, agora sempre que a gente se referir ao técnico tem que dizer o Vasco do Botafogo, para não haver confusão, né? Que isso vai virar meme, né? Já tá virando, né? Então Vasco Matos, português, 44 anos de idade, dirige o Santa Clara, que é o time sensação do campeonato português, ocupando a 5ª colocação com 38 pontos ganhos, nunca conseguiu fazer uma campanha como essa. Foi a melhor primeira volta da história da equipe com 31 pontos ganhos. O Vasco Matos está acertado com o Botafogo. Por que ainda não é oficial? O Botafogo tem que pagar uma multa. Existe, como em todos os clubes, uma multa contratual. Essa multa é de 1 milhão de euros, 5 milhões e 900 mil reais. O Botafogo já avisou ao Santa Clara que vai pagar a multa e depois então só vai faltar a assinatura do contrato do Vasco Matos. Mais um técnico português dirigindo o Botafogo, ele tem 44 anos de idade, confirmo, e vai chegar aqui com uma expectativa muito grande, porque os técnicos portugueses fazem sucesso em todo mundo, né? E esse é mais um que quer aparecer agora no cenário internacional, já que está aparecendo muito bem no cenário lá de Portugal. Portanto, confirmando a notícia, Vasco Matos será o novo técnico do Botafogo, só falta a assinatura do contrato e o anúncio oficial. Voltamos aos estúdios. Para trazer as informações do Botafogo, porque era isso, né, Cícero? Uma certa tranquilidade, uma calma para definir treinador, para contratação, mas pelo jeito as coisas estão andando por aí. É verdade, Mário. Conforme nós divulgamos, informamos na primeira parte do Sport Center, já está acertada a contratação do novo técnico do Botafogo. Mais um português chegando aí, Vasco Matos, 44 anos de idade, atual técnico do Santa Clara de Portugal. O Botafogo já acertou com ele os salários e já avisou ao Santa Clara que vai depositar a multa, o valor da multa, 1 milhão de euros, 5 milhões e 900 mil reais. Só falta agora, então, a assinatura do contrato, pagamento da multa e a divulgação de forma oficial pelo Botafogo para o Vasco Matos ser o novo técnico alvinegro. Daqui a pouquinho, 13h, nós estamos aqui no estádio Newton Santos, a apresentação do 7º reforço do Botafogo na temporada. É o atacante Juan Cruz, 23 anos de idade, comprado ao Ludogorets da Bulgária,
por 8 milhões de euros. 48 milhões e 300 mil reais é aquele mesmo que começou no Santos, já passou rapidamente pelo Vasco da Gama 2 jogos e agora chega para o Botafogo. O 8º reforço está chegando também. Na verdade, já chegou ao Rio de Janeiro, está fazendo exames médicos e vai assinar o contrato. É o meio atacante uruguaio Santiago Rodrigues, comprado ao New York City Futebol Clube dos Estados Unidos por 17 milhões de dólares, 97 milhões e 100 mil reais. Botafogo viaja amanhã para Buenos Aires para este primeiro jogo contra o Racing pela Recopa Sul-Americana, quinta-feira, 9h30 da noite, no estádio Avejaneda, né? O estádio El Cilindro. O desfalque será o zagueiro Bastos, com uma pancada no joelho, não vai viajar com a delegação do Botafogo. Voltamos aos estúdios. Obrigada, viu, Cícero? Vou te liberar, então, para você acompanhar todas as movimentações do lado do Botafogo. Quem é Vasco Matos? O técnico português está próximo, então, do fogão, como informou Cícero Melo. 44 anos. Na carreira dele, estreou como treinador em 2017, na terceira divisão de Portugal. Também seguiu na terceira divisão em 2019, auxiliar, então, no Casa Pia em 2020 a 2023, contratado pelo Santa Clara em julho de 2023, foi campeão da segunda divisão em 23 e 24 e é o atual quinto colocado da Liga Portugal, né? De pegar um time que estava numa situação, conseguir subir e colocá-lo ali numa posição mais alta da tabela, né? Difícil demais. Difícil demais. Demais. Se pegar um time recém-promovido e conseguir colocar o time para brigar, por exemplo, por vaga em liga, em competições europeias, só abaixo dos 4 que tem muito mais dinheiro do que a sua equipe, é um baita feito que ele estava conseguindo fazer até então no Santa Clara. E o que vocês acham da escolha? Porque o Botafogo passeou até por alguns nomes mais conhecidos, do Rafa Benítez, do Mantini. E variados, né? Tite. Aí... Lembrando que o Vasco foi um dos primeiros também. Foi? Sempre surgiu a questão do Vasco Matos, aí sumiu. Aí o pessoal até riu, não sei o que. Acho que na época o Cruzeiro também tinha uma coisa assim de opções de mercado. Aí sumiu o assunto. E aí voltou. Eu acho que a primeira coisa é importante trazer um técnico, muito importante. Eu fui até voz meio contra o comum, né? Todo mundo falando que tinha que trazer rápido o jogador, tal. Eu achava que até nem precisava trazer rápido o jogador, precisava trazer rápido técnico. Porque o técnico precisava fazer rápido o diagnóstico dele. O jogador, sinceramente, poderia vir depois. Mas o Botafogo agora vem com um pacote de jogadores e com o técnico. Vamos lá. Eu conversei, obviamente, também, né? Assim, não sou um conhecedor do trabalho, vida e obra de Vasco Matos, né? Mas sou jornalista. Aí, de novo, assim como aconteceu com o Leonardo Jardim, saiu a notícia, baixei a cabeça aqui e comecei a conversar com 2 ou 3 colegas da imprensa em Portugal, com 2, o terceiro ainda não respondeu, colegas da imprensa em Portugal, e só ouvi coisa boa. Só ouvi falar coisa boa. Confirmando que o Jailson também falou para mim antes da gente entrar no ar, só jogam 3 zagueiros, é um time fluido com a bola, normalmente time fluido com a bola. Ele é conhecido por ser... Ele não tem uma carreira longa, mas o que falam dele é que ele é potencial. Esse cara vai estourar. E o que um mais experiente jornalista me falou, que bom que ele foi para o Botafogo, porque ele teria dificuldade, assim, para estourar em Portugal, ele tem 3 opções. O Sporting, o Benfica e o Porto. E acho que isso ia demorar para ele. Então, as pessoas têm carinho por ele, querem que e entendem que o Botafogo pode ser uma grande oportunidade para a carreira dele. Só que aí eu falei, é campeão brasileiro e é campeão da Libertadores. O sarrafo tá meio alto, né? Os outros times já estão montados para a temporada. O planejamento está um pouco atrasado. Bom, o técnico nem foi contratado ainda. A resposta é, ele não está acostumado com esse tipo de pressão. Vai ser uma pressão diferente. Isso é algo, então, por qual ele nunca passou. Nunca passou. E aí é o Botafogo acolher bem, a torcida entender bem, porque... É diferente do Jardim, que fala, eu vou pro futebol brasileiro porque eu quero voltar a sentir a pressão. O Vasco Matos, ele vai viver uma situação... Gente, não dá para comparar o Santa Clara, eu comecei a ouvir falar do Santa Clara quando o falecido e grande campeão brasileiro de 78, Carlos Alberto Silva, foi para o Santa Clara. E foi técnico do Porto e tal.
O Santa Clara não é um time tão falado no Brasil. E agora ele volta a ser falado por causa do trabalho do Vasco Matos. E aí, assim, a mudança para ser técnico do time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é muito grande. Então, e aí é isso, a gente tem essa inversão de alguns anos para cá, porque eram os técnicos brasileiros, como o Carlos Alberto Silva, que iam para Portugal, né? E isso está absolutamente invertido, não é nem de certa forma, está absolutamente invertido. Absolutamente. A gente não tem técnico brasileiro indo para lá. E é PC Guzmão, o Carlos Alberto Silva, Abel Braga, Paulo Autuori. Hoje, para um time ser campeão... Filipão no maior dos contextos. Também, né, na seleção, bem lembrado. Hoje, para um time ser campeão brasileiro e da Libertadores, ele tem que pegar um técnico de fora, sim, português, mesmo que seja uma aposta, porque é um técnico promissor. Aposta por aposta, o Felipe Luiz está no Flamengo. Pois é. Eu não acho que essa é a fórmula. Eu acho que essa é uma boa fórmula. Até porque a gente viu também nessa conta do... Aí eu acho que entra a conta do crédito do Botafogo, que assim, a gente já viu o time precisando de treinador, desesperado. Aí olha lá, ele aqui fala, speak, habla ou fala? Eu vou no que habla, porque aí pelo menos eu vou nesse aqui para dar uma resposta. Aí contrata o cara, nunca pisou... Gente, o Boina chegou aqui e sumiu. E também pode ser até desonesto, ele pode merecer uma segunda oportunidade. Claro, ele já merecia, né? O Botafogo tem duas experiências recentes. O Boina nem clicou. O Botafogo tem duas experiências recentes bem diferentes. Bem diferentes, o próprio Bruno, né? Verdade. 3 até então, né? Bruno Lage, o Luiz Castro e o Arthur Jorge. E todos eles diferentes do Vasco Matos, né? E também é verdade que o Botafogo deu oportunidade com essa administração para um técnico promissor no Brasil. Não só promissor, né? Mas um técnico daqui que era o Thiago Nunes. Foi péssima experiência. Mas aquela experiência ali da contratação do Thiago Nunes, para mim, era... pedra cantada que não daria certo, tu tá vendo... Não tô vendo futuro, mas na ocasião, do jeito que estava o Botafogo em 2023, você botar a pressão daquela no Thiago Nunes também, que não tinha muito estilo de jogo, não tinha, sabe, não casava. Então acho que o Thiago Nunes ali, ele só afundou, no caso dele. Mas, fala. Não, a minha dúvida é essa, porque a gente tem assim a gente tem muitos técnicos. De estrangeiros. E a gente tem mais técnicos que deram errado do que certo. Eu ia tocar nesse ponto, por exemplo... Até porque é mais difícil. Ganhar só ganhar um, né? Exatamente. Até por isso, né? Até quando tu, às vezes, tenta fazer... Por exemplo, o Flamengo, quando tentou substituir o Jorge Jesus, os estrangeiros, não deram certo. E não é que eu acho que é mais fácil você tentar alguma coisa diferente do que tentar a mesma coisa de sempre. Porque, querendo ou não, a sensação que dá é que todos os treinadores brasileiros, todo mundo já sabe como eles funcionam. Sim. E claro que eles podem dar certo ou pode dar errado, né? Que eles estão, né... sacramentados que serão aquilo. Mas eu acho que até para tentar assim, vamos tentar dar uma novidade. Onde que você acha a novidade? Ou trazendo jogadores de fora, trazendo um comandante de fora para tentar dar uma repaginada. Marra, só para a gente valorizar também o que você falou, da preocupação de trazer um técnico, quando muitas vezes é até mais importante do que necessariamente já trazer um pacote de reforços. O Benjamin Roleiser, agora contratado pelo Santos, falou na entrevista, na apresentação, que recebeu a ligação do Botafogo e não foi porque não tinha técnico. Vamos ouvi-lo. Sí, yo creo que fue muy importante lo de Pedro, el llamado, porque que un técnico quiera contar con vos es muy importante. Es obvio que en Botafogo por ahí no tenían un técnico designado y eso también es contraproducente para el jugador, porque bueno, llega a una institución donde no sabe qué técnico lo va a formar. Entonces yo creo que el llamado de Pedro fue muy importante para mí, para todo el conjunto que trabaja conmigo, y fue también uno de los factores para que yo esté aquí. O jogador ele quer saber, você me vê no time? Você me vê jogando como? Qual sistema? Eu vou ser titular? Você acredita em mim? Como que você vê meu futebol? Os jogadores do Cruzeiro, né, reclamaram das frequentes trocas, como isso atrapalha o trabalho deles, né? Para mim esse é o ponto, sim. Os jogadores podem vir depois, o técnico tem que vir antes, porque a cabeça tem que estar adequada, tem que conjugar o mesmo verbo do departamento de futebol, tem que montar... Para mim era esse o ponto. E o Roleiser explicita algo que... Muito bem, muito feliz, assim, porque, por exemplo, eu estava falando aqui com o Marra até, minha voz, enfim. Quando saiu, né, a gente estava se preparando já para vir para cá. Sei lá, acho que 10 minutos, né? Isso hoje? Antes de
quando saiu, o Vasco pode acertar com o Botafogo e tudo mais, eu, por curiosidade, falei, vou ver pelo menos ali o esquema de jogo, tudo mais do Vasco, para ver como ele vai trabalhar esse time do Botafogo. Aí um exemplo, eu fui vendo que ele trabalhava basicamente com linha de 3, e quando jogava contra equipes maiores, por exemplo, Porto, Benfica, ele jogava com a linha de 5, no 5-4-1. E aí tentava um contra-ataque para matar os seus jogos. E a gente estava falando desde o início do ano passado, e esse time que tinha o DNA do ano passado do Botafogo, que era um 4-2-4. Isso. Que é o Arthur Jorge colocava o time no 4-2-4 para cima, para frente. Desde Beleza. o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo. Queria saber quem era Tudo o bem que em adversário. determinado momento o Gregory baixava para fazer linha de 3 para soltar os alas. Ok, mas não é a mesma coisa. E aí você imagina, por exemplo, o Roleiser vem pro Botafogo sem treinador, e aí quando chega aqui o cara, eu jogo com 3 zagueiros e o meu meia, meu camisa 10 joga de determinada forma. Não precisa de você. E não precisa. Não, um exemplo. Tô dando um exemplo do Roleiser. Ah, tá. Da escolha dele. Por exemplo, aí, eu jogo com camisa 10 de uma forma tal, e não é a forma que você joga, imagina. Então, mas essa forma que o Vasco Matos joga, então... Então, o Botafogo... É diferente do que o Botafogo jogava. O Botafogo nem tem tanto zagueiro assim. O Bastos, a gente viu o Botafogo com problemas. Agora chegaram 2 zagueiros. Saiu o Lucas Walter. Chegou o Jair, o próprio Jair, mas foi o outro do Ceará também, David Ricardo, né? Só que o Bastos, por exemplo, que foi um dos destaques do ano passado, ainda está com aquela questão da lesão, ainda não curou 100%. Tem o Barbosa que também sai bem jogando, né? Vai bem quando precisa sair jogando. Resta saber, porque foi o que eu vi. O modelo de jogo que eu vi foi basicamente com 3 zagueiros. Então resta saber se ele vai chegar, ele vai fechando mesmo, se ele vai se adaptar ao sistema de jogo que o Botafogo já estava jogando, ou se ele vai implementar o sistema de jogo dele. Que pelo que eu vi, basicamente com 3 defensores. Para um desses jornalistas eu perguntei aqui, fui buscar. Sempre com 3 zagueiros, não? Sim. Santa Clara tem jogado bom futebol, estrategicamente muito sólido. Valoriza muito os jogadores, compete acima do esperado. Trabalho muito interessante ali, já desde a época passada na segunda liga. E talvez essa coisa da competição também, Marra, seja importante para o Botafogo nesse momento de, assim, porque é muito difícil. Ganhar é uma delícia e se manter ganhando é muito difícil, né? E talvez essa coisa da competitividade também. Trazer o fogo da necessidade de precisamos ganhar sempre. de novo, e né? a pressão também. Por exemplo, se ele ficasse no Santa Clara, tá? Ele já está fazendo uma campanha absurda. Gente, a gente está falando de um time que acabou de subir da segunda divisão. Terminou em 5º lugar. É uma campanha... Exatamente aí. E esse é um ponto de elogio a ele, hein? Claro. Porque ele poderia ficar lá, no 5º lugar, ia disputar uma Liga Europa, uma Conference, beleza. Não, ele vai pro campeão brasileiro. Não tem medo do desafio. Ele pode pensar, não vou dar esse passo agora, vou dar esse passo... Amadurecer e dar esse passo talvez até internamente, né? Ir para um outro clube maior ali de Portugal. Mas não, né? Ele está indo para um lugar desconhecido. Aquela questão que a gente falou na época do Jardine, né? Quando o Jardine recusou vir para cá. Porque ele fez história no México e ele ia chegar sem respaldo nenhum. Verdade. O cara tinha feito uma história absurda, chegaria aqui sem respaldo nenhum com a pressão danada. O Vasco está fazendo justamente o contrário. Tudo bem, não tem respaldo, mas ele estava num time menor. Mudou muito. Sim, ele estava num time menor e agora ele está vindo para um desafio. Né? Exatamente. O Jardim está sendo campeão. O Jardine, continuou num time grande lá, tal. E o Vasco agora vem, é a oportunidade que ele tem na carreira, como Vamos a gente falou, inventar um apelido para ele. Matos. Mas aí vai ver Alexandre Matos. Eu já tô ficando doido. O técnico do Cruzeiro chama Leonardo Jardim. O goleiro do Vasco chama Léo Jardim. O técnico do Vasco... O do Botafogo chama Vasco Vasco Matos. O técnico do Vasco aí que é o nome do diretor do Cruzeiro. Aí ferrou. Tem que ver se ele vai chegar com algum chapeuzinho, que a gente chama... Ou barba, ou cicatriz, assim. Harry Potter, sei lá. O que vinha de bermuda, que ia de bermuda. Quem que é de bermuda? Sapinho. Ia de bermuda, você não lembra? Tem que era ter carismático também, não era? Se ele tiver uma cicatriz, Harry Potter. Eu acho que vale mesmo. Tem um fã de esporte aqui que falou a torcida do Botafogo vai inventar alguma coisa que a torcida também não vai querer ficar chamando né? o cara de Vasco, né? O fã do esporte aqui fala que ele é uma mistura de Deserbe com Mário Marra, fisicamente. Ah, é? Ué, Barrinha. Não, melhor evitar. Também vai dar problema pra gente. Deserbinha? Deserbinha. Eu tô dando uma olhada aqui. Pra gente ver se tem alguma característica pra já... Nessa dele se adaptar ou não. Tem uma cicatriz aqui, ó. Tu vai chamar o cara de Harry? Harry Potter, não? Nessa de se adaptar ou não, e aí o Léo Jardim, né, que é muito mais experiente que ele, foi questionado sobre isso ali no Cruzeiro, né, de como ele adaptaria os jogadores ao esquema dele, e ele falou que não, né?
Que ele não vai transformar o jogador, que o jogador já está lá, já tem essas características, então é ele que vai entender o que ele tem em mãos para fazer o trabalho dele com o Cruzeiro. Alguns técnicos não têm essa paciência, né? Alguns não têm. Já desliga aquele interruptor ali, traz um outro e pronto, acabou. Perguntaram de bola aérea, né, que é um dos problemas do Cruzeiro, ele falou, não é porque eu cheguei que o Matheus Henrique passou até 1,90 m. Então eu tenho que adaptar. Essa questão da adaptação que vocês estavam falando em relação a ele de trato, da pressão que ele não vai estar acostumado, a gente provavelmente veremos boas coletivas, né? Nessas respostas. Não, e agora com essa cara de novinho aí, se chegar a 2, 3 anos aqui, esquece. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que agora, né, vai enfrentar o Racing aí pela Supercopa e o jogo de ida terá o jogo da volta. Certamente o treinador não vai, né, para esse jogo, mas no jogo da volta já terá o treinador aí no comando do time. Segundo o GE, o Botafogo deve anunciar em breve a contratação do seu novo treinador, né? O clube acertou a contratação de Vasco Matos, né, que estava no Santa Clara de Portugal, né? Valorizado no mercado, ele chega após viver o melhor momento da carreira. A informação foi divulgada pelo portal GE, assim como a gente acabou de falar, né? Com o acerto encaminhado, a diretoria alvinegra comunicou ao clube português que irá pagar a multa rescisória de 1 milhão de euros, cerca de 5,9 milhões de reais na cotação atual, para contratar o treinador. A equipe estava sem técnico desde a saída de Arthur Jorge, que fechou com o Al Rayyan do Catar. Durante o período, Carlos Leiria e Cláudio Caçapa exerceram um cargo de maneira interina. Já o Santa Clara de Vasco Matos é um dos destaques do Campeonato Português. Então o cara já chega aí, né, sendo um dos destaques do Campeonato Português aí, está ali entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Português, Campeonato Europeu, tá? Né, ocupando a 5ª colocação e brigando por vaga em competições europeias, como briga por uma vaga na Liga dos Campeões ou por uma Europa League, né? E nesta temporada o time disputou 26 jogos e venceu 14, né? Refletindo a grande fase que consolidou o técnico de 44 anos como um dos principais em atividades no país. Então, tem ali, em Portugal, tem o Sporting, tem o Porto, tem o Benfica e o Santa Clara está ali entre os 5. Então, tá brigando aí com esses times. Para quem não sabe, o Santa Clara não é um time de grande expressão, não é um time que tem grandes faturamentos. Então, digamos que ele está tirando, né, água da rocha ali, leite de pedra para poder fazer com que esse time desenvolva. Então, se o cara realmente é bom e pega um elenco que nem o time do Botafogo aí, um elenco bilionário, né, um elenco muito caro, um elenco muito forte, eu acredito que ele vai fazer grandes coisas aí, né, no time do Botafogo. Então, acredito que ele vai vir aí para revolucionar aí o time do Botafogo. Acredito que ele vai fazer um bom trabalho sim nesse time do Botafogo. Mas e aí? Gostaram desse nome? Gostaram do nome do Vasco Matos para comandar o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, né? E também quero saber o seu palpite, seu placar para o jogo entre Racing e Botafogo pela Recopa Sul-Americana. Deixa aqui nos comentários. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!